Aleluia. Graças e paz, pastor Kleber. Graça e paz, pastor Luciano, que alegria esse momento que o Senhor preparou para que nós pudéssemos, né, aprender um pouco mais com Jesus aí sobre esse tema tão gostoso que é o Pentecostes. Aleluia. Louvado seja Deus. Bem, pastor, convida teu pessoal aí, né? O pessoal de Ituverava, pastor, que a gente teve que mudar o endereço da página, né? Se você quiser já fazer a saudação para eles aí, convidando, eu vou colocando aqui também para ajudá-los na divulgação. Ok, pastor, eu vou fazer o convite aqui através de um outro smartphone. Né? A luta está muito grande. Eu estou dentro do carro aqui, rapaz, para a gente poder fazer essa transmissão e abençoar o nosso povo. Aleluia. Então é isso aí, pessoal de Ituverava. A gente está aí nessa live juntos. Se possível, né? O pastor Kleber está convidando todo mundo aí. Acessem, por favor, através da página, né, da nossa igreja em Cândido Mota. E a turma de Cândido Mota nos ajude aí na divulgação. Vamos acessando. O tema hoje vai ser muito legal, né? Vai ser um tema abençoado. Tenho certeza que o Espírito Santo vai dirigir as nossas vidas nessa hora, nesse tempo de estudo bíblico. Bem, queridos? Já tem aí bastante gente conectando, né? Juntando-se a nós. Então, que o nosso Deus em Cristo possa falar, né, profundamente aí às nossas vidas e aos nossos corações. Aleluia. Turma da igreja aí chegando. Todos e todas aí, né? Ângelo, Leda, turma lá de Tarumã, né? Da nossa igreja de Tarumã. Graça e paz, amados e amadas. A Rose, né? Tá por aí também. Que bênção. Glória a Deus. Exaltado seja o nosso Deus por essa noite. Eu vou tentar colocar a saudação aqui de todo mundo, tá bom? Se eu esquecer de alguém ou não pular alguém, não fiquem chateados, não, tá bom? É que às vezes não dá para operar tudo aqui de uma vez. Aleluia, olha aí, glória a Deus. A Taramã tá aí com a gente. Glória a Deus, pastor James, né? Os irmãos e as irmãs, aleluia. Isso aí, graça e paz. Nós vamos estudar um pouquinho hoje, né? Meditar um pouco no tema do Pentecostes. Ó, o Matheus Rocha aí, seminarista. Que Deus te abençoe, Matheus. Aleluia. Ó, Luciane, Alessandro, ó, a turma tá conectando aí, glória a Deus. Valéria, né, lá de Alexandria, aleluia. Glória a Deus, que bênção, a turma chegando. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Finalmente, estamos alinhados. Aleluia. Muito bom, pastor Luciano, esse momento gostoso de partilhar a palavra do Senhor. E eu sou suspeita de falar a respeito desse amigo, desse irmão, desse pastor querido, porque ele é uma pessoa muito importante. Foi, é e será muito importante na minha vida, família e ministério. Para quem não sabe, o pastor Luciano é meu discipulador. Olha que bênção. Aleluia. Que bênção, é uma honra para mim, Kleber. Desculpa, o pessoal aí, se sair um gordinho no meio da transmissão, vocês não se preocupem não, porque eu chamei ele de gordinho. Né? A nossa relação, né, de amizade, né, de caminhada, sempre foi muito próxima, né? É uma alegria a gente poder compartilhar disso, né, pastor Kleber? Sim, é maravilhoso caminhar juntos há tanto tempo, né, ter a experiência que nós tivemos. Né, você me apresentou o Evangelho
foi um cooperador na minha vida, e antes nós já éramos amigos, né, por sinal, parentes, e depois dessa experiência do Evangelho, da conversão, da transformação que Deus vem fazendo na minha vida, nós ficamos mais amigos. Louvado seja Deus. Pena que você mora tão longe, né? O bispo podia colocar a gente na mesma igreja. Olha, rapaz, ia ser demais, hein? Aleluia! Olha que bênção, hein? Ia ser lindo. Glória a Deus. Quem sabe, tem tempo ainda. Temos muito tempo de ministério ainda, aleluia. Pastorzão, pode dirigir aí, tá bom? Fica na liberdade, você que está na condução aí do trabalho, tá bom? Fique à vontade aí para dirigir. Eu acredito que o meu povo está entrando, está chegando aí, porque tivemos aí esse contratempo. Né? Eu estou dentro do carro, né? Tive que fazer uma viagem, não consegui chegar a tempo, então nós estamos realizando a transmissão debaixo da graça e pela misericórdia do Senhor. Mas Deus está conosco e nós cremos que você sairá edificado dessa live em nome de Jesus. Nós sairemos todos edificados dessa live em nome do Senhor Jesus. Queridos, Amém. Nós temos trabalhado aí esse tema, Pentecostes, de propósito, né, de forma intencional, até porque faz parte do nosso calendário e nós não podemos perder a oportunidade de estudar, de abordar, de aprender a respeito desses temas e desse tema em especial que é tão importante para a nossa fé cristã. E eu quero fazer assim de uma maneira bem simples, né? Eu separei algumas perguntas para o pastor Luciano e nós então vamos estar brincando de ping-pong. Eu pergunto e ele responde. Se ele não conseguir responder, vocês podem responder para ele aí nos comentários, ok? Por favor. Para aqueles que não sabem, o pastor Luciano, né, o pessoal de Ituverava, aí do distrito de Ituverava, que não conhece, que eu acredito que são poucos, o pastor Luciano é pastor da Igreja Metodista em Cândido Mota. Ele é esposo da Jussiene, né, uma irmã querida, uma pessoa maravilhosa que nós amamos muito, serva do Senhor. E ele tem 2 filhos, o Gustavo e a Sara. E eu sou padrinho desses meninos e me sinto orgulhoso por isso. Amém. Eu vou deixar que ele fale um pouco dele aí para aqueles que não conhecem, né? E melhore aí essa apresentação. A palavra é tua, pastorzão. Ô, amados, os irmãos aí do nosso distrito, né, de Ituverava, né? É uma alegria poder me dirigir a vocês, é claro, também aos amados e amadas aqui de Cândido Mota, Distrito de Marília, né? Eu vi a pastora Anaíla estar conectada com a gente, enfim, outros irmãos e irmãs da igreja do distrito. Não tem muito o que falar, minha vida ela é muito simples, né? Ela se resume à família, que a gente ama e, enfim, tem uma alegria muito grande de tê-los, né? Minha esposa, os meus filhos. E ao ministério pastoral, eu, graças a Deus, né, sou pastor, ou estou pastor desde 2004, então já são 16 anos. Fui pastor seminarista, 3 anos em Jardim Cambará, em Guarulhos. Depois 3 anos na minha primeira nomeação na região, na cidade de Andradina. Se alguém de Andradina conectar ou tiver por aí, um abraço, né? Eu amo esses irmãos e irmãs até hoje, né, estão no nosso coração. E há 10 anos eu sou pastor, ou estou pastor aqui em Cândido Mota, uma terra também querida, amada, onde os meus filhos estão crescendo, né, desenvolvendo as amizades, os relacionamentos e a vida com Deus. Então, para mim um motivo de muita alegria poder servir ao Senhor na nossa querida Igreja Metodista, que é um lugar também que a gente tem a alegria e a liberdade, o privilégio de servir a Deus, né, o nosso bispo Adonias, né, que tem sido uma bênção na nossa vida, no nosso ministério. Enfim, pastor, essa é a nossa, um pouquinho, né, resumidinho da nossa história, né. Eu sou uma pessoa muito comum, né, eu costumo brincar de vez em quando que eu sou um Zé Ninguém, né, um Zé da Silva, né, pessoa comum. A minha única diferença é Cristo na minha vida, é Cristo no meu coração, e é isso que marca, né,
as nossas vidas e a nossa história. Olha aqui, pastor, colocar Billy Graham e John Wesley, meu Deus. Isso é coisa do pastor Jeff. Foi ele mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Jefferson. Gente finíssima. Maravilha, pastor, que bênção. Pastor Luciano, quando nós falamos Pentecostes, para muitas pessoas essa expressão é desconhecida. E para a maioria, né, dos irmãos, principalmente os novos na fé, Pentecostes, na sua definição, no seu conceito, né, o que significa realmente, tanto na sua origem, quanto também na transição para o Novo Testamento, as pessoas ficam meio que perdidas. E será muito interessante, né, esse momento para que essas pessoas tenham clareza, não só do termo, do conceito, mas do significado na perspectiva da palavra de Deus. Então, eu quero começar com a primeira pergunta. Nós vamos colocá-la aqui para que os irmãos possam acompanhar. Onde nasceu, pastor Luciano, esse termo Pentecostes? E o que ele significa em seu sentido original? Aleluia. Pastorzão, essa é uma pergunta muito boa, porque normalmente a gente trabalha assim, de forma muito específica a história de Atos dos Apóstolos, né, o mover de Deus ali em Atos 2, mas para a gente entender o que é de verdade o Pentecostes na tradição bíblica, nós precisamos fazer uma visita lá no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento. Na tradição israelita, nós observamos, né, no Antigo Testamento, que havia pelo menos 3 festas que o povo de Deus, que o povo de Israel celebrava ao longo do ano. Depois, se os irmãos e irmãs tiverem condição e curiosidade, examinem, por favor, o texto lá de Êxodo, capítulo 23, versículos de 14 a 17, e Êxodo 34, de 18 a 23. Essas 3 festas, né, eu vou citá-las e depois nós vamos trabalhar especificamente aqui nos interessa hoje. A primeira festa é a festa da Páscoa, né, celebrada junto aos ázimos, né, aos pães ázimos, né, que a gente lembra lá da saída do povo do Egito. A segunda festa é a festa das colheitas ou das semanas, que era exatamente esse nome que ela tinha lá na tradição judaica, na tradição israelita, festa das colheitas ou festa das semanas. Depois, né, eu vou citar isso mais para frente, explicar um pouquinho melhor, na época em que os gregos, né, o Império Grego dominou aquela parte do mundo, e boa parte, né, do mundo conhecido, os gregos, a influência grega alterou o nome de festa das semanas ou festa das colheitas para Pentecostes. A terceira festa que os israelitas celebravam era a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. Quando a gente pensa na tradição cristã, a partir de Jesus e a partir dos discípulos, o movimento de Jesus, a igreja que se organiza a partir de Atos, e ao longo da história, até chegar aqui onde nós estamos hoje, nós vamos perceber que das 3 festas que eram celebradas, né, na antiguidade bíblica, apenas 2 permaneceram, que é exatamente a festa da Páscoa e a festa, ou agora só chamada, Pentecostes. Originalmente, só uma curiosidade, né, é bom a gente pesquisar um pouquinho e falar, originalmente a festa das semanas, ou a festa das colheitas, ela tinha um nome, ou 3 nomes bastante interessantes, né? Se você tiver curiosidade aí, irmão e irmã, em hebraico, festa das colheitas se diz Hag HaKazir, festa das colheitas. Ou um segundo nome, que está lá em Êxodo 23, em Êxodo 34, no hebraico, Hag Shabbat, que significa festa das semanas. Mas essa festa tão linda, né, a festa das colheitas, a festa das semanas, também tinha um terceiro nome, que era conhecido como Dia das Primícias, ou se dizia em hebraico, Yom HaBikurim. Agora, assim, por que dessas mudanças e como essa história do Pentecostes vem tomando forma para mim e para você agora ao longo da nossa caminhada? Em primeiro lugar, queridos, essa é uma coisa muito bonita da tradição judaica, da tradição de Israel, do povo da Bíblia, né, do povo bíblico.
Essa festa, ela tinha um sentido e um convite. A palavrinha lá no hebraico, Hag, significa como fazer um círculo, né? Estar assentado num círculo, envolver-se num círculo, ou seja, estar numa dimensão de comunhão e de partilha. Isso revela para mim e para você, essa era a intenção lá dos escritores bíblicos, né? Enfim, daquele momento em que entendeu-se a criação dessa festa, que era, na verdade, né, a festa das semanas, a festa das colheitas, o dia das primícias era uma preciosa e maravilhosa celebração comunitária. Hag é festa, então, a festa que une os povos, a festa que nos torna irmãos, a festa da celebração comunitária da vitória, da alegria, da paz e da bênção. Em segundo lugar, aí uma curiosidade que eu já citei agora há pouco, e vou fazer menção novamente apenas para afirmar. Então, essa festa das semanas, ou festa das cabanas, festa das colheitas, ou dia das primícias, enfim, esses 3 nomes que essa festa recebeu lá em Êxodo, ela teve a sua alteração, conforme eu já citei, repito, na época em que os gregos, o Império Grego, então, domina toda aquela região, e o Império Grego, além da influência econômica, o Império Grego também influenciava a filosofia, a maneira de pensar e a cultura dos povos. E então, mudou-se o nome de Hag Hagazir, em hebraico, para Pentecostes. A palavra Pentecostes em grego significa 50 dias depois. Bom, 50 dias depois de quê? 50 dias depois da Páscoa. Então, Pentecostes é a celebração que ocorre 50 dias depois da celebração da Páscoa. É a festa da celebração que rememora e reafirma o livramento, a libertação e a restauração, mas ainda avança, porque esses nomes, quando a gente olha lá na tradição bíblica, na tradição de Israel, a gente vai perceber, né, festa das semanas, festas das colheitas, festa, né, das cabanas. Isso mostra para nós, irmãos e irmãs, que era um contexto rural, era um contexto agrícola. Então, reforça o fato de que aquele era o momento de celebração das colheitas, dos frutos, das bênçãos. Então, o Pentecostes nasce nessa história linda da Bíblia. Há mais alguns motivos, eu vou citar mais um, como forma de curiosidade, vale a pena você pesquisar, seja numa Bíblia de comentários, seja, enfim, num site que tenha boas informações, num livro, né? Vale a pena pesquisar. Também há outros motivos dessa festa de gratidão, né? O Hag Hagazir, o dia das primícias, é que aquela festa era, então, um momento de gratidão a Deus pelo dom da terra, pelo presente que Deus dava ao povo pela terra. Esse presente da terra, das colheitas, daquilo que eles celebravam, mais tarde vai tomando forma, porque da festa das colheitas, o Hag Hagazir, né, o Pentecostes, passa a ser, então, uma festa de gratidão pela recepção da Torá. Bom, o que é a Torá? Torá é a instrução de Deus, é a lei de Deus, é a palavra de Deus, a excelência da revelação de Deus ao povo de Israel no Pentateuco. E aí, queridos, olha que coisa interessante. Sempre que o povo de Deus se debruça para estudar a lei, a palavra, aquilo que Deus revela aos seus filhos, sempre que nós vamos estudar a palavra de Deus, quem se faz presente trazendo revelação e entendimento? O Espírito Santo. Então, nessa proporção, desse momento em que o Hag Hagazir, né, o Pentecostes, toma essa forma de gratidão, mais ou menos aí por volta de 450, 400 anos antes de Cristo, nós então começamos a ver o agir do Espírito Santo trazendo entendimento, não só racional da leitura da vontade de Deus revelada na Torá, mas um culto espiritual, intenso, poderoso, celebrativo. E ali o Senhor vai movendo, e ali o Senhor vai fluindo, e ali, dessa maneira, o Senhor vai direcionando. Gente, isso é precioso demais. A gente, às vezes, não tem essa clareza, né, de como
toda a revelação bíblica está interligada de Gênesis até o Apocalipse. Então, seria, de forma resumida, né, pastorzão, seria a origem da ideia, né, da festa, onde nasceu, como nasceu. Eu posso depois deixar isso tudo por escrito, compartilhar a palavra com vocês, né, compartilhar toda essa situação com todos vocês, para que, enfim, a igreja tenha conhecimento disso. Que maravilha, glória a Deus. Queridos, eu não sei vocês, mas eu estou aqui sendo dessedentado pela palavra de Deus. Que bênção. A Bíblia fala que existem 5 ministérios. O ministério do apóstolo, do profeta, do pastor, do evangelista e do mestre. Então, nós podemos perceber, e eu digo isso porque eu sei que ele tem um coração ensinável, né? E o pastor Luciano, ele sabe administrar os elogios. Ele realmente é um mestre. Então, fica conosco aí, você vai ter depois essas anotações, e eu estou aqui me deliciando. Espero que vocês também estejam recebendo de Deus. Pastor, seguindo em frente, quando e como a festa de Pentecostes se tornou uma data importante no calendário cristão? Vai lá, pode desossar. Ai, meu pai, como é gostoso estudar a palavra de Deus, gente. Para a gente que ama a Bíblia, é algo fantástico. E a Bíblia ela é muito rica. John Wesley, fundador do nosso movimento metodista, da Igreja Metodista, ele se dizia o homem de um livro só, porque a Bíblia é um livro, na verdade, a palavra Bíblia, né? Só uma curiosidade, não tem a ver com Pentecostes, mas Bíblia significa biblioteca, então a Bíblia é uma verdadeira biblioteca, a revelação de Deus para a humanidade. Mas vamos lá, como então essa festa do Pentecostes passa a ser importante para nós cristãos? E aí, é claro que não dá para falar de outro momento, de outra história, que não seja Atos capítulo 2, quando os discípulos, nós cristãos e cristãs, de certa forma, né, o movimento de Jesus, então, assume o Pentecostes, mas não assume como uma tradição distante, uma tradição vazia, muito pelo contrário, a gente assume, a gente vivencia, o cristianismo vivencia o Pentecostes em obediência à ordem de Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus disse aos discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estão ali em Jerusalém, obedientes, orando, clamando. De forma assim muito pontual, de forma muito intensa, nós podemos ler, por exemplo, lá no relato de Lucas, no livro de Atos, uma coisa tão linda, gente. O vento de Deus sopra dentro da casa, onde se encontram os discípulos, onde os discípulos estão em oração. E é assim que acontece o Pentecostes, o agir de Deus, o soprar do Espírito Santo. Agora, preste atenção comigo uma coisa importante. A palavra Espírito, meu Deus, a palavra Espírito na língua grega significa pneuma. Pneuma traz para nós, na língua portuguesa, o significado de ar, vento. Vento é sopro externo para um lugar interno. Na língua portuguesa, né, pneuma, só curiosidades, dá origem a palavras como pneu, pulmão. E como é que a gente enche o pulmão? O ar externo entra dentro de nós. Como é que a gente enche um pneu? Um ar externo é insuflado, jogado para dentro. E aí, queridos, com essa revelação do Pentecostes, né, o Espírito que sopra de fora para dentro da casa, nós começamos a entender como foi lindo aquele momento em que a igreja cristã não assume uma tradição da antiguidade judaica apenas por tradicionalismo, apenas por ter que manter uma história, mas assume uma identidade através de uma experiência viva. Não é surpreendente que o vento soprou dentro de uma casa que estava fechada, uma casa onde os discípulos, um cenáculo, né, como diz a tradução do texto, onde os discípulos estavam reunidos em oração, clamando, o vento sopra de fora para dentro. E sabe, amados, mais uma vez eu pergunto a você, não é surpreendente
que essa experiência pneumática tenha se dado num lugar fechado? Olha o que nós estamos vivendo nesses dias. Dias de isolamento, dias de distanciamento social. O que nós ouvimos no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, por assim dizer, pelo menos aí nos últimos 70 dias foi: fique em casa. Se a gente entender essa revelação, é claro, o momento que nós estamos vivendo é muito difícil, é um momento de angústia, de aflição pela questão da saúde, pela questão da economia, pela insegurança que nós temos com relação ao futuro, mas, irmãos, pensem comigo, dentro da casa os discípulos oraram e o vento soprou sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Nesses dias de quarentena, nós também temos orado e clamado no interior da nossa casa, buscando o cumprimento de uma promessa. Jesus fez essa promessa. O profeta Joel trouxe essa revelação: toda a carne se encherá do Espírito Santo de Deus. Então, Pentecostes, se a gente fosse dizer assim, eu não sei se é correto falar essa expressão, talvez tenha aí um doutor, uma doutora assistindo a gente aí, mas o Pentecostes cristão, ele nasce, ou ele é revelado, ele é manifesto num vento que sopra de fora para dentro de uma casa, onde os discípulos e as discípulas estavam reunidos em oração, pedindo um revestimento de poder que vinha do alto. Sabe, queridos, isso é impressionante, isso é lindo, isso é algo que eu e você podemos e devemos viver na nossa vida ainda hoje. Não foi só a experiência do passado, eu acredito que essa experiência é para nós agora, hoje. 2020, dias difíceis como nós estamos vivendo, ainda é o tempo da revelação de Deus à nossa vida. Amém, queridos? Pastorzão, tá tudo bem aí, pastorzão? Meu querido, eu louvo a Deus pela sua vida. Pode continuar ministrando, porque está maravilhoso. Amém? Eu queria fazer uma outra pergunta, né? Você, é claro que cada pergunta, né, se nós formos trazer aí uma resposta, através do pastor Luciano, né, com essa graça de Deus de ensinar, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando de Pentecostes. E não vamos nos cansar. Amém. Não é verdade? Mas eu queria perguntar, pastor, em sua perspectiva, qual a relevância da experiência do Pentecostes para o indivíduo, a comunidade de fé a qual ele pertence e finalmente, né, como consequência, a missão? Pastor, uma coisa interessante, né, amados? Pastor, antigamente, não podia ver microfone, né, e não parava de falar, não é? Agora, o pastor, a pastora, além do microfone, aprendeu a usar a câmera. E aí são dois instrumentos que a gente agora fala o tempo todo, né? A gente quer falar, principalmente quando a gente fala daquilo que gosta. Então, falar um pouquinho sobre esse tema, hoje, desde ontem, né? Na verdade, a gente começou a planejar essa live, né, pastor Kleber, na semana passada, as perguntas, enfim, mas eu parei para escrever mesmo ontem. E eu comecei a pensar nessa pergunta. Essa pergunta ficou gravada no meu coração. Qual que é a relevância, né, da experiência do Pentecostes? Quando a gente olha o texto de Atos 2, e a gente podia ler o texto aqui, mas eu peço que você lê em casa. Ou se você tiver com sua Bíblia aí pertinho, irmão, irmã, leia o texto de Atos 2, de 2 até o versículo 14, versículo 13. Você vai perceber algumas coisas assim interessantes deste texto. Este texto vai focar de forma muito clara o indivíduo, a comunidade e o olhar para a missão. Quando a gente para pensar nessa perspectiva sobre essa questão do Pentecostes, nós vamos perceber que a experiência do Pentecostes é para toda a igreja. Não é para algumas pessoas da igreja. A experiência do Pentecostes, desse vento soprando de fora para dentro, desse vento de Deus vindo e enchendo a minha vida e a sua vida, é uma experiência para toda a igreja. Amém, queridos? E é uma experiência tão excelente, tão maravilhosa, que apesar de ser para toda a igreja,
ela toca cada discípulo e cada discípula. Ela é para toda a comunidade. Mas o Senhor trata a comunidade como um conjunto, lembra lá do Hag Hagazir? O círculo, o povo sentado junto, o povo celebrando com gratidão a revelação de Deus. Deus trata toda a comunidade, mas ele também age de forma individual na vida dos seus discípulos, na vida das suas discípulas. Lá em Atos, se a gente ler, nós vamos perceber, por exemplo, que foram repartidas entre eles línguas como de fogo. E o texto é claro quando diz assim, uma sobre cada um, lá no versículo 3, Atos 2:3, uma sobre cada um. Então a gente começa a pensar, meu Deus, o Espírito Santo é a labareda de fogo. Lá em Hebreus, o escritor diz que o Senhor faz dos seus anjos ventos e os seus ministros chamas de fogo. Aleluia! Então o Espírito Santo ali em Pentecostes é labareda, é fogo que vem do altar de Deus, que aquece o coração daquele e daquela que faz parte da comunidade, que faz parte da família da fé. O Espírito Santo é para todos, todos os homens, para todas as mulheres, para todos os discípulos, para todas as discípulas, mas também é pessoal e respeita a individualidade de cada pessoa. O mais duro coração, o coração mais resistente, o coração que tem mais dificuldade, enfim, em entender e perceber aquilo que Deus está falando, a personalidade, né? Porque nós temos a nossa forma de ser, a nossa personalidade. Então, a personalidade mais distinta ou a personalidade mais comum pode ser transformada pela presença do Espírito Santo, sendo para todas as pessoas, ou seja, para toda a comunidade, mas também para cada um e para cada uma. Uma das coisas mais lindas que a gente aprende no Pentecostes é que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Amém, queridos? Eu creio, e já falei isso algumas vezes, que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz asepsia. Acepção significa distinção, separação, exclusão. Asepsia é purificação, limpeza, transformação. O Espírito Santo é para toda a comunidade, mas é para cada indivíduo, é para cada discípulo, é para cada discípula. Uma coisa interessante também, queridos, isso contraria muitas das coisas que a gente às vezes pensa, muito daquilo que muitos movimentos, né, e aí eu não vou entrar em doutrina de outras igrejas, cada um ensina dentro do seu aprisco, cada um ensina dentro da sua perspectiva, mas a nossa perspectiva metodista é que o Espírito Santo não depende das virtudes de quem o recebe, por ser obra da graça de Deus. O Espírito Santo sopra onde quer. Não foi isso que Jesus disse a Nicodemos, lá em João capítulo 3? O vento sopra onde quer. Não depende do mérito humano. O ser um homem ou uma mulher espiritual não é requisito para receber o Espírito Santo, mas antes a espiritualidade contagiante, um coração transformado, uma vida transformadora é exatamente a expressão de um resultado intenso, de uma experiência com Deus. Então, o Espírito Santo para o indivíduo é o respeito, é a ação de Deus na sua individualidade. Na comunidade é Deus agregando, Deus juntando os diferentes e fazendo de todos, na forma distinta de ser, uma comunidade. Quer ver uma coisa interessante? Ô, pastor, se eu estiver passando do tempo aí, você me chama a atenção, tá bom? Preste atenção numa coisa interessante. Babel, lembra lá de Gênesis, a Torre de Babel? Os homens falavam uma única língua e queriam construir uma grande torre para chegar no céu. É o desejo que o ser humano tem de transcender a experiência humana, limitada, né, pela nossa condição física. Ali em Babel, a confusão não era a diferença, a confusão era a igualdade. Eles queriam ser um para serem reconhecidos no mundo e para chegarem até Deus.
Agora preste atenção no Pentecostes. Que coisa linda que é o Pentecostes. Deus age em toda a comunidade e torna a individualidade, ou seja, a diversidade, a riqueza. Torna cada homem e cada mulher, na sua individualidade, um sujeito da história, um multiplicador, um discípulo que anuncia e faz a diferença para a glória de Deus. E é aqui que vem a terceira questão dessa pergunta, que é a missão. O desafio missionário está justamente aqui, porque o Espírito Santo, ele sensibiliza, como eu disse, o coração mais insensível, a pessoa mais resistente, ela é sensibilizada, ela é quebrada, ela é transformada. E o Espírito Santo nos move, então, e nos direciona para a missão. O que aconteceu lá em Atos 2 é que os discípulos que estavam trancados dentro da casa, eles são chamados, eles são colocados como que para a rua, eles são desafiados, eles são levados de dentro da casa onde eles estavam reunidos, e eles então vão para a rua, eles vão para a praça pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo age na vida de toda a comunidade, o Espírito Santo age na vida de cada indivíduo, tirando-nos do isolamento, tirando-nos de uma fé vazia e medrosa, e nos levando para a rua, para a praça, ao encontro daqueles e daquelas que precisam do amor de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo Pedro, ele prega na sua primeira mensagem lá em Pentecostes, e, assim, a gente que é professor de homilética, eu sou professor de homilética no seminário, e a pregação de Pedro não tem preparação nenhuma, não tem um exórdio, não tem uma historinha, não tem uma risadinha. A pregação de Pedro não teve um estudo do texto, não, ele sai da casa cheio do Espírito Santo, um pescador que não tinha formação cultural, apenas a formação de caráter e de vida com Jesus, ele sai e não prepara. Não estou defendendo que não tem que preparar a pregação, pelo amor de Deus, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele sai cheio do Espírito Santo da casa onde ele estava e vai pregar na rua, vai pregar na praça, e diz o texto, uma pregação ruim, gente, porque a pregação dele foi assim: ou vocês se convertem, ou vocês vão tudo para o inferno. Mais ou menos isso. Mas se vocês quiserem, sejam batizados, se arrependam, vocês serão cheios do Espírito Santo. E diz o texto que naquele dia, quase 3.000 pessoas se converteram. Quando eu chegar no céu, eu sempre brinco sobre isso aqui na igreja, eu vou perguntar lá no céu quem foi o irmão que fez a estatística daquele dia lá, porque eu acho que ele começou a contar, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil, 2.000, 2.300, 2.800, quase 3.000. Ele desistiu de contar, porque era muita gente que se convertia com aquela pregação, porque havia graça de Deus. O Espírito Santo para a comunidade, lembra do círculo? Hag Hagazim, o círculo de toda a comunidade, tratando cada indivíduo, levando essa comunidade ao encontro daqueles e daquelas que precisam de Deus. Amém, queridos? Pastorzão. Aleluia. Se eu não fosse convertido, eu iria me converter agora. Aleluia. Ô, glória! É interessante, o Espírito Santo, ele pega as coisas mais simples, né? Tanto pessoas quanto a forma, a maneira da pessoa falar, e ele manifesta uma graça extraordinária. Nós temos uma irmã querida aqui em Ituverava, a evangelista Iraci, foi sua aluna 2 vezes, né? Tanto para o curso de evangelista, quanto agora no ano que passou, no curso de missionária. E ela aprendeu a ler com a Bíblia, né? Uma pessoa muito, muito simples, de uma linguagem bastante coloquial, mas quando ela toma a palavra, quando ela ministra as pessoas, é que nem Pedro, rapaz. O paralítico tem que ficar de pé. Oh, aleluia. 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 Um abraço para você, Iraci. Eu sei que você está nos assistindo aí, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você lembra da nossa irmã, Gordinho? Você lembra da irmã Geni? Sim. Lá do Planalto? Que também não lia? Ela e o seu Geraldo, né? Ela ia pregar e ela chamava o esposo, né, o seu Geraldo, o irmão Geraldo, falava assim: ô, sou,
lê para mim tal lugar, assim, assim, assim. Então, lá, o irmão Geraldo lia, e ela, uma senhora de oração, uma irmã abençoadíssima, pregava e a gente sentia, né, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, agindo ali de forma tremenda. Aleluia. Engraçado a coincidência. O esposo da Iraci também chama Geraldo. Mas Também, todo mundo conhece ele por Aladim. irmão Aladim, eu conheço. Um abraço, irmão Aladim. Irmão Geraldo, Geraldo Aladim. Bênção de Deus. Casal cheio do Espírito Santo. Pastorzão, nós comemoramos agora no último dia 24, como nós fazemos todo ano, o Dia do Coração Aquecido. Né? A história mostra que John Wesley experimentou algo de Deus, que hoje nós chamamos de a experiência do coração aquecido. A partir disso, eu tenho 3 perguntas para te fazer. Né? Eu vou fazer uma de cada vez para você não ficar aí meio desesperado. Essa experiência de Wesley, na sua perspectiva, ela pode ser associada ao Pentecostes? Então, pastor Kleber, são experiências ou momentos distintos, mas, inegavelmente, são experiências ou momentos, tanto lá no Pentecostes com os discípulos, quanto no 24 de maio de 1738, são momentos de empoderamento espiritual. Bom, o que é essa palavra empoderamento? Em Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, assim, apesar de serem momentos distintos, apesar de serem experiências distintas, inegavelmente é o agir de Deus gerando um renovo espiritual, gerando esse empoderamento espiritual, como ocorreu com os discípulos lá em Atos 2, também ocorrendo com John Wesley lá em 24 de maio. É sempre bom lembrar que Wesley vivenciou essa poderosa experiência num momento de conflitos e crises, né? Não foi o momento que ele estava ali, né, na unção, jejuando 40 dias para receber o Espírito Santo. Ele vivia um momento de crise, o que reforça um pouquinho do que eu falei agora há pouco, de que a transformação é a consequência, e que o Espírito Santo não espera que nós sejamos super espirituais como requisito para encher a nossa vida. O que o Espírito Santo precisa é de um coração que esteja disposto e disponível. Uma coisa que chama a atenção nessa experiência do 24 de maio é que John Wesley ele foi àquela reunião lá na rua Aldersgate e ele escreve no diário: fui sem muita vontade. Como que diz assim, minha vida estava tão difícil, ele foi pregar na América, não converte ninguém, volta, quase morre num naufrágio, né, de um navio, no desespero da morte, ele desesperado ali com a situação, olha ao seu redor e vê um grupo de cristãos, né, os moravianos, orando e adorando a Deus, e então surge nele a crise: olha, eu fui pregar para os índios, ninguém se converte. Quem vai me converter? Como é que vai ser a minha vida? Seria, né, uma linha assim, de dificuldade que ele vinha vivendo. Então, naquela tarde, naquele dia, lá de 24 de maio, né, o dia do coração aquecido, na rua Aldersgate, ele foi ali, não sem querer, no sentido assim, eu não quero buscar a presença de Deus, mas talvez naquela sensação de tristeza, de dizer assim, a minha vida espiritual não anda bem. Eu preciso de algo mais. Eu preciso ter algo além daquilo que eu já construí ao longo da minha vida até aqui. Eu preciso de um empoderamento. Ali, mesmo sem vontade, sem ter aquela percepção completa da vontade humana de estar naquele local, enquanto ele ouvia a palavra de Deus, nós sabemos bem dessa história, enquanto ele ouvia a pregação, ele, né, o texto que fala, né, que o justo vive pela fé, enfim, ele fala que sentiu o coração estranhamente aquecido, que ele sentiu que Deus o amava, que os seus pecados estavam perdoados. Então, é uma experiência de Pentecostes, é uma experiência com o Espírito Santo, em momentos e em situações diferentes,
Ali Wesley já não estava dentro da casa, ele estava na rua, porque o Senhor precisava quebrar dentro dele um paradigma. O paradigma do clericalismo, o paradigma do templo. Tempos depois, quando o movimento metodista toma forma e começa a incomodar as autoridades anglicanas, as autoridades religiosas anglicanas, quando Wesley é proibido de pregar a palavra nos templos da igreja anglicana, ele entendeu que ele precisava ir para a rua, como ele foi fortalecido na rua. E então ele passa a declarar que o mundo, ele disse, não, o mundo é a minha paróquia. Então é uma experiência poderosa, gloriosa e majestosa da ação do Espírito Santo na vida de um dos filhos de Deus tão importantes como João Wesley, como 62 pessoas conectadas conosco, como é na vida de cada um desses queridos irmãos e irmãs, que estão aí descobrindo, desvendando um pouquinho juntos, todos nós juntos, um pouquinho daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor espera realizar. A gente às vezes acha que ser cheio do Espírito Santo é aquela festa, aquele banquete espiritual no culto, na igreja, numa celebração religiosa, em que a gente vai chorar, vai rodopiar, vai cair, enfim, aquelas manifestações exteriores que ocorrem, e muitas vezes a gente pensa que o agir do Espírito Santo se resume a isso, mas não é muito além disso, é o Espírito Santo nos impulsionando para ir muito além, daquilo que os limites humanos muitas vezes visualizam e percebem. A obra de Deus é muito maior do que simplesmente deleitar um indivíduo com um pedaço do céu sendo revelado na terra. Que maravilha! Uau! Deus é bom demais. É interessante, pastor, que as experiências, elas são muito pessoais, né? Cada filho e filha de Deus, na sua experiência do coração aquecido, seja da regeneração, seja do batismo com o Espírito Santo, né? Naquele empoderamento, seja de um renovo, porque eu creio que a experiência do Pentecoste, ela está vigente. Nós experimentamos, mas nós temos ainda muito mais a experimentar. Quando Jesus ordena aos discípulos para que eles permaneçam em Jerusalém, ele não está mandando eles ficarem estáticos, né? Ele está mandando os discípulos buscarem, os discípulos e as discípulas buscarem o Espírito Santo. E depois que o Espírito vem, claro que é uma experiência peculiar ali, as línguas de fogo, né, o povo profetizando as grandezas de Deus e etc. E isso muda, né, de cenário, mas todos nós precisamos ter experiências continuadas. Tudo que o pastor está dizendo nos leva a ter essa certeza que o Espírito Santo ele continua, né, propondo esse Pentecostes para a igreja continuamente. Louvado seja Deus por isso, né? Porque o nosso Deus ele é uma fonte inesgotável de poder, de unção, de graça, e eu creio que ele quer nos empoderar, ele quer nos renovar, ele quer nos abençoar. Pastor, tem um irmão querido, ele está nos assistindo, o irmão Carlos, e a experiência que ele teve do coração aquecido, né, fazendo essa associação do Pentecostes, do agir de Deus para regenerar, do agir de Deus para empoderar. O irmão Carlos ele estava sendo discipulado, né, ele fazia parte do Espiritismo, o Evangelho de Cristo chegou para ele através da Igreja Metodista, por meio do filho dele, e então ele decidiu ouvir a palavra, e ele foi ouvindo a palavra em algumas semanas, né? Toda semana o filho dele levava a irmã Ivânia até a casa dele, e ele se submeteu a ouvir a palavra, né? Ele fez aquela prova, né? Eu vou ouvir para ver o que esse povo tem para dizer, porque eu já tenho a minha filosofia, eu já tenho a minha crença. E ele conta, esse é um testemunho muito forte, que quando chegou naquele momento em que Deus estabeleceu, né, a instituição da Páscoa, e ali eles, por orientação do Senhor, depois de ter sacrificado o cordeiro,
eles passaram o sangue nas ombreiras das portas, ele se converteu naquela hora. O coração dele aqueceu. Ele testemunha isso, dizendo que é como se caísse escamas dos seus olhos. E ele, então, passou a enxergar, né? Ele passou a ver numa perspectiva diferente, ele verdadeiramente se converteu. Então, eu vejo que o Pentecostes, ele é o mover que salva, liberta, cura, transforma, empodera, enfim, é uma experiência muito além do que simplesmente as sensações, que também são importantes. É gostoso você ter as sensações do batismo com o Espírito Santo, do renovo do Espírito Santo, mas o Pentecoste, ele vai muito além. Louvado seja Deus. Pastor, e pensando nessas experiências, e a sua experiência? Desde a primeira experiência com o Espírito Santo, né, os Pentecostes que você vem vivendo, pelo menos um, né, pelo menos uma experiência, partilhe aí conosco. Então, pastor, que nem eu brinquei no início, eu sou uma pessoa muito comum, né? Eu não sou extravagante nas minhas expressões, né? Eu sou muito introspectivo, enfim, né? Então, assim, na nossa igreja em Uberlândia, um abraço aí se tiver algum dos irmãos aí de Uberlândia, de repente tem alguém ligado conosco. A nossa igreja de Uberlândia, ela sempre foi uma igreja, assim, que buscou muito. Então, eu sou grato a Deus pela vida do pastor Robson, pastor Edson, que hoje não está mais na nossa igreja metodista, mas que sempre nos incentivou muito a oração, né? Depois, hoje bispo, na época, pastor nosso, Adonias, pastora Janice, enfim. E nós temos lá, né, a história da igreja, aquela história linda dos acampamentos de carnaval que ocorriam lá no Camaru. Camaru é uma sigla, né, que significa Centro Municipal de Exposições, enfim. E os nossos acampamentos lá em Uberlândia, no Carnaval, né, encontros muito grandes, tinha acampamento lá de 1.500, 1.600 pessoas. Então foi, assim, um mover ali, começou ali, aquele mover de a gente sentir, né? Eu não fui batizado com o dom de línguas, por exemplo, no início. Deus, ele me encheu com alegria, Deus me encheu com amor, Deus me encheu de fé e de esperança. A história, né, como eu falo, o Pentecostes é para toda a comunidade, mas é para cada indivíduo. Então, naquele momento, eu acredito que o Espírito Santo não me encheu com o dom de línguas ou outras manifestações espirituais, porque ele precisava restaurar a minha vida. Eu era ainda jovem, a minha primeira experiência ocorreu em 1997, quando eu tinha 17 anos. Eu senti realmente não sei como explicar isso, mas eu senti algo diferente entrando no meu coração, algo que arrancou uma tristeza, um sentimento de derrota, de aflição, de perdição, uma falta de perdão que havia pelos históricos, né, da família, um problema sério, né, que eu tinha com o meu pai, muita gente já conhece a história. Aliás, hoje, né, dia 29, fazem exatamente 12 anos que o meu pai faleceu, vítima de um câncer na língua e no esôfago. Então, quando eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo, foi quando o Espírito de Deus trabalhou na minha vida para que essas situações de amor, de fé, esperança e de alegria tomassem a minha vida. Com o passar do tempo, é claro, a gente continua na busca, na oração, na consagração. Deus, ele foi acrescentando. Então, já houve momentos assim que eu chorei muito. Sempre que o Espírito Santo me visita de uma forma especial, eu sempre choro demais, né? Pregando nos cultos, as pessoas às vezes acham que é emoção, né? Que a gente fica emocionado, mas não é. É o agir do Espírito Santo tomando o coração, tomando a vida. Então, há momentos que o Espírito Santo me visita, eu choro muito, eu fiquei muito quebrantado nessas situações, né? Muito sensível. Depois de alguns anos, isso ocorreu, né, muitos anos depois, eu recebi o dom de orar em línguas. Então, o Senhor me deu, né, a graça de orar, né, em línguas, de ter o batismo em línguas. E outras realidades foram acontecendo, mas assim, eu nunca rodopiei, eu nunca sapateei,
Deus ele agiu na minha vida respeitando o meu jeito mais reservado, mais introvertido, mais voltado para mim. Então, há irmãos que a gente vê coisa linda, né, que vão lá e dançam no espírito, mas se Deus fizesse isso comigo, eu acho que ele anularia a minha identidade, ele anularia aquilo que eu sou, e Deus trabalha a partir daquilo que a gente é, porque ele sabe que assim nós vamos suportar todo o plano e o propósito que ele tem para a nossa vida. Agora fala da sua aí, pastor Kleber. Te peguei agora, fala da sua experiência, ou pelo menos uma das suas experiências. Que maravilha! Antes de contar rapidamente, nós já estamos caminhando para o final da nossa live. A gente quer que você receba, mas não tenha indigestão, né? Para a gente poder ter uma segunda vez, em nome de Jesus. Porque senão você vai ficar tão cheio dessa feijoada maravilhosa do céu, né, que você não vai conseguir digeri-la da maneira que é necessário. Mas tem um irmão querido que você conhece demais, o Raulzinho, que também está nos assistindo. E a grande crise do Raul no passado, né? Hoje, graças a Deus, ele já superou, Deus já ministrou o coração dele. E essa sua fala e a sua própria experiência é bem parecida com a experiência do Raul. Ele sempre chegava no final do culto, aqueles cultos bem avivados, né, que o Senhor dá às vezes para nós, cultos peculiares, né, que vem aquele vento forte, realmente a liturgia voa do púlpito, a gente tem que deixar Deus agir. E ele chegava no final e ele ficava muito aborrecido, porque ele falava, pastor, eu não senti nada, e todo mundo falando em línguas, né? Eu querendo também, eu olho para a Joelma, nós temos uma irmã lá, a Joelma, ela é uma graça de pessoa, e quando Deus toma ela, ela dança mesmo no espírito, ela marcha, né? Vem uma mirra na vida dela, e aí ele olhava para a Joelma, ele olhava para o Fernandinho, todo mundo dançando no espírito, falando em línguas, eu no altar também, não me contendo, né? Você me conhece, e aí ele ficava choroso, falava, pastor, eu acho que eu não sou salvo, né? E eu procurava, assim, deixar claro para ele que a salvação e a manifestação dos dons eram duas coisas distintas, né? Nesse aspecto, que o fato dele ser salvo não significa que ele tinha obrigação de falar em línguas, ou que ele falasse em línguas assim, automaticamente. Mas um dia, rapaz, Deus ministrou o coração dele de tal maneira que ele chegou no final do culto e, e ele olhou para mim meio choroso. E ele, assim, ó, ele é um cara, gente muito boa, e ele pegou o braço e colocou assim diante de mim e falou assim: olha aqui, ó, eu estou arrepiando. Aí eu fiquei com ele, falou: irmão, o que está acontecendo? E ele: hoje eu senti Deus. Então, assim, são experiências que, né, nós nunca vamos padronizar isso, falar, tem que ser assim, é uma regra. E eu gostei muito dessa sua fala, né, que Deus respeita a nossa personalidade. E aí nós vamos experimentando. E, claro, o resultado da experiência é muito mais importante do que aquela experiência em si. Quando eu olho para a sua experiência, o resultado, né? Um coração perdoador, uma unção para ensinar, uma ousadia para pregar, né? Então, se a gente fosse falar aqui da ação do Espírito Santo na sua vida prática, como, por exemplo, aquele dia que você foi parar dentro da casa do traficante, que coisa louca, né? Você pregando lá, olha a ousadia, aquele dia que você enfrentou lá aquele endemoniado, você lembra que você caiu e rolou no chão, que ousadia aquilo lá, expulsou um demônio, né, que ninguém conseguia expulsar, você teve coragem de enfrentar. Tudo é obra do Espírito Santo. Toda glória para Deus é para o Espírito Santo. Então é maravilhoso. A minha experiência foi assim, né, um pouco diferente da sua, porque eu senti um chacoalhar de Deus, já comecei a sentir a minha língua enrolar e falei em línguas. Então, de lá para cá. E aí o interessante é que quando eu saí do culto, né, eu tinha o quê? 2 semanas que eu estava indo na igreja. Quando eu saí do culto, eu cheguei na minha casa e a minha família era católica, só a minha mãe que estava indo na igreja, e você, meu primo, né, convertido, e o pessoal da Tianice.
Então, eu cheguei em casa, nós tínhamos aquela Bíblia grande, aquela Bíblia católica muito grande. Eu lembro dessa Bíblia, tinha medo dela. Rapaz, Biblão. E eu cheguei, o Espírito Santo, ele tomou minha vida e ele me deu o dom de evangelista. E eu cheguei, catei aquela Bíblia e saí na rua, né? Na época, infelizmente, né, por não conhecer Deus, eu vivia no mundo, então eu tinha amizade só com quem não prestava, e eu era um dos que não prestava. Mas eu saí batendo na porta dessa turma, eu fui na porta dos traficantes, eu fui na porta dos noia, eu fui na porta de tudo que você pensar, e eu entrava com essa Bíblia grande, pregando, sem saber o que eu ia falar, e eu falava que Jesus era bom, que Jesus era maravilhoso, que ele tinha mudado a minha vida, e muitas pessoas se converteram ali no início da minha conversão, por causa do batismo com o Espírito Santo, né, na sua ação de nos dar ousadia, intrepidez. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero mais. Eu estou aqui chorando, rapaz. Eu estou aqui sentindo a presença de Deus. Enquanto você ministra aí, eu estou aqui. Deus, o Senhor é bom demais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, pastor, eu quero partir para o encerramento, te dando aí a oportunidade, e você fique bem à vontade. Tem muitas pessoas que querem muito, né, essa experiência, que desejam muito, o arder do coração, né, a experiência dos discípulos no caminho de Emaús, pessoas que estão nos ouvindo, e o Espírito Santo ele não nos deixa enganar, são algumas dessas pessoas, né, ou uma pessoa, não sei exatamente o número, que está desviado, e que está desviado dentro da igreja. E aí Deus me faz lembrar, para dar base na minha revelação, né, que vem do Senhor, dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles também estavam desviados. E eles desciam ali, né, contrário à vontade de Deus, mas Jesus apareceu, expôs-lhes as Escrituras, e o coração deles, no momento do partir do pão, se aqueceu. Então eu creio que há pessoas que querem isso, há pessoas que querem ter experiência, estão no Senhor, servindo, né, não estão afastadas nem desviadas, mas há essa ou essas pessoas. Então eu queria que você falasse o que essas pessoas precisam fazer para ter essa experiência. Amém, pastor. Vamos lá. O que fazer, né? Tem alguma coisa que nós podemos ou devemos fazer? Então, assim, eu vou tentar ser o mais didático possível, e é claro que aqui é uma orientação, né? Não é uma receita, é uma orientação, um ensino, ok? Então, o que a gente pegando aí, né, essa nossa vivência aí, o que uma pessoa precisa para viver a experiência do coração aquecido? Então, eu vou dar algumas direções aqui. A primeira condição para receber, né, a plenitude do Espírito Santo em sua vida, meu irmão querido, minha irmã querida, é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a premissa básica, ter Jesus. Lá em Atos 2, de 38 a 40, depois da pregação de Pedro, as pessoas perguntam, o que nós devemos fazer? E Pedro então disse, arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e diz o texto no versículo 40, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para receber o Espírito Santo, é preciso ter, em primeiro lugar, o senhorio de Cristo na nossa vida. É preciso tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Uma segunda condição, que é, à medida que a gente vai caminhando e aprendendo, o Senhor, ele quer que eu e você sejamos homens e mulheres que vivam em obediência. Confere aí, por favor, vai lendo aí na sua Bíblia ou no seu smartphone, Atos 5, versículo 32, o Espírito Santo que Deus nos deu aos que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo é para aquele ou para aquela que aprende a obedecer, porque é um dom, gente, é um dom, né? A palavra dom significa presente. Deus dá presentes, ele é, como diz lá Hebreus 11:6, galardoador daqueles que o buscam. Então, para que a gente possa experimentar e mantê-lo nas nossas vidas, não como um prisioneiro, não como uma situação de clausura, mas como vida que liberta, é preciso aprender a obedecer.
Na primeira carta de João, capítulo 3, confere aí, por favor. Eu vou tentar projetar aqui para a gente ler junto. 1 João 3, 24. Olha o que esse texto nos diz. Que coisa linda esse texto. 1 João 3, 24. É um texto que merece a nossa reflexão. Olha aí. Se sair digitação errada, me perdoe. Fiz rapidinho aqui. E aquele que guarda os mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Então, a obediência a Deus é uma das condições para que nós possamos receber o Espírito Santo. Uma terceira, sendo didático, tentando ser didático nesse passo a passo, não, mais uma vez repito, não é uma receita de bolo, mas é uma ação didática, um ensino para nos orientar. Então, uma terceira situação, uma terceira condição, eu diria que eu e você precisamos ter fome e sede de Deus, nós precisamos desejar que esta realidade do céu seja revelada na nossa vida. Em João 7, de 37 a 39, um texto também lindo da palavra de Deus, eu vou tentar projetar aqui para que nós possamos ler juntos. Esse texto, Jesus está pregando, e ele então fala algo tremendo, que vale para confirmar isso que eu estou dizendo, desejar, ter fome e sede de Deus. Jesus disse assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao batismo que haveriam de receber, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Meus irmãos e minhas irmãs, se existe uma coisa que o Senhor respeita, como eu disse há pouco, o pastor Kleber enfatizou isso também, é a nossa entrega. Se o Espírito Santo é um dom, é um presente de Deus, ele não dará o presente dele para uma pessoa que não deseja isso em sua vida. Ele quer que eu e você tenhamos fome, tenhamos sede. Por isso que, além da fome, o desejo por esse batismo, eu colocaria uma outra, sendo didático, um outro passo, que é pedir a Deus em oração que lhe encha do seu Espírito. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, em Lucas 11, vou tentar projetar aí também para facilitar a nossa caminhada, em Lucas capítulo 11, versículo 13, olha que texto poderoso. Jesus está ensinando aos seus discípulos, dizendo assim, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas, dádivas é o quê? É um dom, é um presente. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará. Dará o quê, gente? Dará riqueza? Dará poder? Dará, enfim, autoridade? Não, olha que o presente que ele está dizendo para mim e para você. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então é preciso pedir, queridos. O apóstolo Paulo, em Coríntios 12, fala dos dons. No último versículo, dependendo da tradução que você usa, ou no último versículo do capítulo 12, ou no primeiro versículo de 1 Coríntios 13, Paulo disse assim, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. O que Paulo está dizendo? Nós precisamos buscar, nós precisamos clamar, nós precisamos pedir que o Senhor nos encha com essa graça poderosa. E ele manifesta na minha vida, ele manifesta na sua vida, porque ele quer mais de mim e de você. Agora, pastor, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Vamos lá, rapidinho. Como disse o apóstolo Kleber, oh meu Deus, o pastor Kleber, eu não quero deixar vocês enfadados, né? Eu espero terminar essa live falando e que você tenha vontade de receber mais, né? Então, bem rapidinho, como é que eu sei, né? As evidências, os sinais do batismo. Em primeiro lugar, o testemunho. O que é o testemunho? Pastor, o que você quer dizer com testemunho? O Espírito Santo em nosso espírito. Romanos 8,16, eu não vou conseguir projetar para ser mais rápido. Romanos 8,16, o apóstolo Paulo disse assim, o Espírito testifica. O que é testifica? Ele confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Ou seja, há um sinal claro. Deus se revelando em nós, Deus se revelando por nós. Uma segunda evidência, um segundo sinal que precisa ser visível é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo se manifestando, não é só em nós, não só por nós, mas o fruto se manifesta através de nós. Bom, o que é o fruto do Espírito? Esse é aquele texto bem conhecido lá de Gálatas, capítulo 5, né? Um texto poderoso que nos ensina tanto. Gálatas 5, de 22 a 23. O que é o fruto do Espírito Santo, queridos? O que é essa revelação de Deus através de nós? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é uma evidência. Essa é, de forma clara, uma manifestação, um sinal, porque um cristão, um discípulo de Jesus, cheio de bondade, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de mansidão. Agora, vamos entender a palavra fruto. O fruto, não frutos. A gente pode perceber, por exemplo, no apocã, né? Apocã, às vezes, tem um... Deixa eu achar a câmera aqui do melhor jeito. Imagina que a minha mão é como um apocã, olha. Tem gomos maiores aqui e gomos menores. Então, a tendência é que esse fruto, ele vá... Ai, meu Deus, eu estou me perdido aqui na câmera. É que esse fruto, ele vai crescendo, mas ele não cresce de forma igual, porque Deus vai trabalhando até que um dia nós sejamos perfeitos. A perfeita varonilidade, a perfeita humanidade, a estatura de Cristo, mas nós vamos crescendo em graça. Deus acrescenta paz, Deus acrescenta amor, Deus acrescenta mansidão, domínio próprio, até que esse fruto, que é visível, que é perceptível, ele possa contagiar as pessoas. E o legal é que todo fruto tem cheiro, né? Paulo fala do cheiro de vida, que deve exalar de nós para o mundo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Gente, você já chegou numa frutaria, né, no supermercado, enfim, ou lá em Minas, né, a gente fala quitanda, né? Aquele cheiro de maçã gostoso, não dá vontade de pegar e de apertar e de morder e fazer aquele clac gostoso. Ou quando você vai descascar uma laranja, aquele cheirinho da laranja, ou apocã, enfim. A vida cristã tem que ser um cheiro que contagia. O fruto do Espírito, a evidência do Espírito Santo, ela é contagiante, ela é conquistadora. E é assim, amados, que Deus vai falando, que Deus vai fluindo. Eu posso dizer que há uma necessidade, pastor Kleber, eu estou terminando já, pastor. Eu posso dizer que existe uma necessidade. A igreja, da vontade de Deus, que a igreja seja cheia do Espírito Santo. A vontade de Deus não é que eu e você sejamos uma igreja fria, uma igreja morta. É da vontade que nós sejamos cheios. Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito Santo. Como filhos de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Em Romanos 8,14, olha aí na sua Bíblia, a palavra de Deus diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Oh, meu Pai, guia a nossa vida. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é uma promessa de Deus para a igreja. Está lá em Lucas 24, 49, Jesus disse assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, queridos? Tentei ser didático aí para que a gente possa entender, mas lembra, não é uma receita de bolo, pronto e acabado. É uma orientação à luz da Bíblia para que a gente possa galgar, né, crescer nessa perspectiva na presença de Deus. Pastor? Glória a Deus, que bênção. Ah, como é bom ouvir e sermos instruídos pela palavra do Senhor. Nós precisamos finalizar essa live com uma oração, pastor Luciano. E eu sei que não existem orações mágicas, mas existe a oração fundamentada na palavra de Deus, ungida, né, pela presença do Espírito Santo, e que também alcança aqueles que estão receptivos, né, aqueles que estão com os corações abertos, com os corações preparados para receberem o milagre através da intercessão. Então, de uma maneira
muito simples, eu gostaria de pedir que você, pastor, orasse por todos os nossos ouvintes, na intenção de que todos sejam cheios do Espírito Santo, entendendo que, né, nós não estamos na expectativa de falar em línguas. Antes, nós estamos na expectativa de ter o nosso coração impactado para nos aproximar de Deus e pecar cada vez menos. E também ter o nosso coração transformado para receber essa ousadia, essa intrepidez, para que continuarmos perseverantes, para continuarmos firmes, inabaláveis e frutíferos na obra do Senhor. Falar em línguas, profetizar, vai ser mimo de Deus para as nossas vidas. E se Ele quiser, vai ser muito bem-vindo. Amém? Nós queremos ser realmente cheios do Espírito Santo para tudo isso que é mais importante, mas caso Deus queira nos mimar, né, com esses dons, então nós estamos abertos também para eles. Eu gostaria que, antes de nós encerrarmos, que o pastor orasse. Aleluia. Pastor Kleber e irmãos e irmãs, só quero enfatizar uma coisa nesse finalzinho, antes da oração, que eu creio, eu tenho falado sobre isso na igreja, aqui em Cândido Mota, em alguns lugares onde eu tenho pregado, que eu creio que o avivamento que nós vamos ainda vivenciar na nossa geração será maior do que o da igreja de Atos. Credo, pastor, que palavra é essa? Sim, queridos. Muitas pessoas acham que o sinal da vinda de Cristo é só a destruição da natureza, enfim, só os sinais de crise e dificuldade. Mas a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que em Atos 2,17, citando o livro de Joel, que a grande promessa do final dos tempos não é só a destruição natural, não é só o pecado, as dores, mas a palavra diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ou seja, o vento de Deus está soprando na nossa geração. O Senhor está preparando a noiva, que é a igreja. E a preparação de Deus para essa noiva será através de um poderoso avivamento. Amados, o jeito que nós vimos construindo a igreja até aqui não estava agradando o coração de Deus. Essa pandemia é também uma forma, ou uma permissão de Deus, para que Ele possa aperfeiçoar sua noiva, que é a igreja, que sou eu, que é você, que somos todos nós. O vento de Deus nesses dias está soprando sobre a igreja, nosso Deus está preparando a noiva. Lá em 1 Coríntios 2,9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nesses dias de avivamento, o Senhor vai mostrar para mim e para você que ser parecido com o mundo não é o plano dele para a igreja, mas ele quer que eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, venhamos a sentir saudade do céu, saudade da revelação de Deus, uma saudade gostosa e contagiante que nos levará a buscar mais de Deus. Eu tenho crido que eu não faço parte de uma geração que só espera uma promessa. Eu creio que esse é o momento em que eu e você somos parte do cumprimento da promessa de um avivamento. Nós não vamos, mais uma vez, simplesmente ouvir falar da experiência do coração aquecido de João Wesley. Não, queridos, ou da experiência de Jonathan Edwards, da experiência de tantos homens, Charles Finney, Dwight Moody, Billy Graham. Não, vai ser o tempo que Deus vai usar a minha vida e a sua vida. Eu creio que Ele não vai levantar homens famosos, mulheres famosas. O avivamento do século 21 é o avivamento da igreja sem nome, desconhecida na terra, mas conhecida e reconhecida no céu e temida no inferno pelo poder da oração. E Deus faz isso, meu irmão e minha irmã, em mim, em você, em nós e por nós através do poder do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos clamar. Amém, queridos? Eu já passei do ensino para a pregação. Eu tenho essa mania. Eu saio do ensino e vou para a pregação. Então, vocês me perdoem, mas é o que eu acredito, é o que eu creio, é o que eu espero que Deus faça isso. Vamos orar, então? Em nome de Jesus, aleluia.
Paizinho querido, nós nos colocamos em oração nessa hora, Senhor. E reconhecemos, ó Pai, que todo argumento humano, Pai, ele pode ser completamente transformado, porque o Senhor é soberano. Nessa hora, Senhor, 67 conexões. Talvez existem casas em que 2 ou 3 irmãos, 2 ou 3 irmãs estão aí ligadinhas. Então, eu creio, Senhor, que nós somos mais de uma centena de pessoas, nesse exato momento, em oração. A Tua palavra diz que onde estão 2 ou 3 reunidos, que o Senhor está ali no meio deles. Senhor amado, como aconteceu lá com Pedro e os discípulos, como aconteceu com João Wesley e a história de tantas pessoas ao longo da história, meu Deus, que seja o nosso tempo e o nosso momento, não a repetição, ó Deus, daquilo que foi na história, mas que seja o nosso momento, Paizinho querido, que seja o nosso Pentecostes, que seja, meu Deus, a revelação da Tua glória, aquela oração, Senhor, que nós temos feito, nós, muitos cristãos e cristãs, têm feito de forma incessante. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Espírito Santo, um avivamento poderoso, não um avivamento humano, gerado no altar humano, gerado na vontade humana, não, Senhor, um avivamento que tem origem no céu, um avivamento que tem origem no céu e é revelado na terra, que é revelado na vida dos filhos e das filhas, que é revelado na vida da igreja. Senhor, esses dias têm sido tão difíceis para nós que amamos a Tua casa, nós que amamos, ó Deus, o templo, amamos a congregação, o Senhor nos levou de volta para casa, para a nossa casa, como o Senhor levou os discípulos lá em Pentecostes. O Senhor tem nos colocado dentro de casa, Paizinho, e não só naquela época, Pedro e os discípulos talvez tinham medo da morte, da perseguição, nós também, Senhor, por medo de um vírus, ou para nos resguardar de uma situação de saúde, mas agora, Senhor, com ousadia e intrepidez, sopra o Espírito Santo sobre a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, sopra o Espírito Santo sobre toda a carne, aquela que tem clamado, Paizinho, se vierem as manifestações exteriores, o choro, o riso, a alegria contagiante, o orar em línguas, a revelação, o dom da cura, o dom das maravilhas, se vierem essas manifestações, aleluia, louvado seja teu nome, mas que cada cristão e cristã, cada discípulo e discípula, Senhor, seja cheio de amor, de fé e de esperança, que nós não consigamos conter dentro de nós o amor transbordante que o Senhor tem por aqueles e aquelas que ainda não te conhecem. Espírito Santo, aquece o nosso coração, fogo, fogo, fogo de Deus sobre cada vida, labaredas de fogo sobre cada vida, distribui, Senhor, e faz essa obra, faz, Espírito Santo, não é pela força, não é pelo poder, é pelo Senhor, então faz, Paizinho querido, opera, Senhor, nessa hora, transforma, renova e revigora, é a nossa oração nessa hora, Paizinho querido, em Cândido Mota, em Ituverava, meu Deus, nas cidades aqui representadas, nós nos unimos e clamamos, faz essa obra, Senhor. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém, meu Senhor, e graças a Deus. Oh, glória, não retire de nós, Senhor, o teu Espírito, Pai. Oh, Deus. E continua, Senhor. Aviva a tua igreja, Pai. Aviva a tua obra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Dá para atravessar a noite, hein? Aleluia. Dá para continuar na vigília. Nós louvamos a Deus porque de ontem para hoje, o nosso bispo promoveu aí a oração regional, o jejum regional, e como isso tem sido bênção para nós, louvado seja Deus. E eu quero agradecer os intercessores de Ituverava, que estão tão empenhados, todos os dias, pastor Luciano, eles estão intercedendo pela igreja, intercedendo pelas necessidades das vidas, das famílias, e também buscando o avivamento. A nossa intercessão está orando por avivamento, louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que a igreja de Cândido Mota também
está buscando, é uma igreja de relevância, é uma igreja que realmente faz a diferença. Que Deus abençoe a Igreja Metodista em Cândido Mota, que Deus abençoe a sua vida, querido pastor. Que delícia, que tempo maravilhoso, toda honra, toda glória nós damos ao Senhor, mas nós também queremos te honrar com essa palavra de afirmação. Você é uma bênção para a igreja aí de Cândido Mota, você é uma bênção para o distrito de Marília, para a quinta região, você é uma bênção para as nossas vidas. Que Deus continue te usando, que essa unção, esse dom de mestre continue sendo manifesto debaixo dessa instrumentalidade do Senhor, para que o nome de Jesus na tua vida seja sempre glorificado. Eu queria, pastor, que você, antes de impetrar a bênção, né, eu vou te deixar com essa responsabilidade, que você mandasse um abraço aí para o meu papai e a minha mamãe, seus tios, porque eles estão te assistindo. Benção, Titião, benção, Tia Tonha. Minha mãe também, eu acho que está por aí, eu vi ela aí agora há pouco. Maria José, Dona Maria, benção, mãe. Benção, tia Maria. Glória a Deus. Amém. Um abraço, Tia Tonha, meu Titião, meus padrinhos, né, de batismo. É uma honra, né, a gente poder caminhar com vocês e servir a Deus, né, ao lado de vocês, a minha mãe, né, o Mateus. Um abraço também, né? Todos os irmãos de Cândido Mota, Tuverava, os de Uberlândia, né? Talvez tenha mais alguém aí de Uberlândia, enfim, de todos os lugares aí, de todas as nações, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Amém, pastor. Um abraço para todos. Assim que o pastor Luciano impetrar a bênção, né, vocês podem continuar no azeite. Só sai da live, mas continua no azeite. Amém. Aleluia. Amém, amados. Recebam a bênção que não é do pastor, a bênção que é de Deus. Amém, queridos? Que o amor de Deus Pai, que a maravilhosa graça do Filho e que o poder e o fogo do Espírito Santo seja sobre nós, povo de Deus, reunido nas casas e espalhado sobre a face da terra, hoje e até o dia de Cristo. Amém. E louvado seja Deus. Amém, Glória a Deus. Nós temos uma expressão interessante em Tuverava, né, quando nós terminamos as nossas reuniões, que é mais ou menos assim. Vamos ver se você está conectado. Se Deus é por nós, você fala aí, Varão. Eu que falo. Quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Qual Jesus. É o nome? Jesus. Um forte abraço, boa noite para todos. Pastor, beijão, muito obrigado, querido. Shalom Adonai. Fica um pouquinho aí, pastor, não sai ainda não. Um abração, pessoal. Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus.